Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje não é um texto impossível de se pregar. Eu quero convidar os irmãos a abrir no Salmo 19. Salmo 19. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Eu sempre digo para o João e o Cris são meus pastores. E é um privilégio estar aqui com os irmãos sempre, todas as vezes. E essa também é a minha igreja. Como a casa também é a igreja de vocês. Amém? Estamos juntos, unidos por Cristo. Quero agradecer aos irmãos, inclusive uma irmã me abraçou ali, dizendo que orou pela minha esposa. A minha filha nasceu, ela está com 40 dias, e aí eu só conseguiria tirá-la de casa se fosse sequestrada, mas a minha esposa ia enlouquecer. Ela não pode sair de casa ainda, tem que tomar um tanto de vacina, né, ganhar imunidade. Mas eu quero agradecer aos irmãos que orou naquele dia pela cerclagem da minha esposa. Se alguma das irmãs, algum dos casais aqui já passou por isso, é terrível costurar o bebê. Mas Deus foi bondoso, foi gracioso. E minha filha está lá, muito bem, graças a Deus. Vamos ler Salmo 19. Eu leio a versão NVI, Salmo 19, a partir do verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por teu cuidado em nossas vidas, obrigado pelo teu sustento aqui nessa casa, que certamente preza pela pregação do Evangelho. Nessa manhã, igual a todas as outras que esse povo se reúne, nós estamos aqui em busca do teu conselho, Pai, e nada mais. Por isso nós pedimos para que o Senhor ilumine os nossos olhos de coração, para que a gente possa ver, ouvir a tua palavra de forma eficaz. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós somos o povo do livro, irmãos. Amém? Se há algo a comemorar a respeito dessa igreja, muito além das conquistas físicas desse lugar, muito além do que simplesmente uma boa filosofia de ministério, organização eclesiástica, é o fato de que no centro dessa igreja, o centro gravitacional dessa igreja, é a palavra de Deus, é o livro sagrado. Dizem que foi Lutero quem mudou uma das formas litúrgicas do culto no seu tempo. O púlpito, como é ainda em algumas igrejas, ele ficava à esquerda
do púlpito. O pároco ficava de costas para a igreja e era o que a gente chama de latria, ulha e perdulha, onde o padre, de costas para o povo, falava em latim para o altar. O povo nada entendia, nada ouvia. Dizem que foi Lutero quem pegou o púlpito, colocou no centro do púlpito, se virou para a igreja e falou em língua vernacular, falou em alemão para o povo. Nós somos o povo da palavra, mas não somente somos o povo da palavra. Nós, como Charles Spurgeon vai dizer, entendemos que a natureza da palavra é a pregação. Como John Piper vai dizer, é uma exultação expositiva, é uma homenagem a Cristo. Nós estamos homenageando a Jesus Cristo. Heinrich Heine, poeta alemão, ele disse o seguinte, antes da Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte, olha só, quase que um profeta: onde se queimam livros, mais tarde se queimam pessoas. Onde se queimam livros, mais tarde se queimam pessoas. E aí, em 1933, numa praça central de Berlim, queimaram livros. Em 1938, queimaram sinagogas. E a partir de 1940, queimaram os judeus. Onde se queimam livros, se queimam pessoas. Nós não queimamos livros, amém, irmãos? Porque nós não queimamos ovelhas. Esses pastores não queimam livros, porque eles não queimam ovelhas. Onde se afasta da palavra de Deus, sempre haverá morte, sempre haverá grandes tragédias. Por isso, hoje, muito além de comemorar a Igreja Batista do Jaraguá, eu quero comemorar a palavra de Deus. Eu quero aqui exultar a palavra de Deus e dizer ao Senhor, e que o mundo ouça, que nós nos reunimos em torno, não da IBAGE, mas a IBAGE se reúne em torno da palavra. E nós iremos permanecer, irmãos, por longos anos, pregando o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Por isso, esse texto é extremamente precioso. Aqui nós temos uma homenagem à palavra de Deus. Note só como esse texto se desenvolve. Do verso 1 ao verso 6, nós temos uma noção perfeita da palavra de Deus e de como a palavra de Deus é o que João vai dizer lá no capítulo 1. É o verbo, é o logos de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não é apenas esse livro. A palavra de Deus é o poder de Deus, é a ordem de Deus. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante da substância de quem Deus é, a sua palavra. Porque, como os arrais vão dizer, Deus dá aquilo que Ele é. Se Ele nos dá a sua palavra é parte da sua natureza maravilhosa. E note só como aqui o salmista está dizendo o seguinte: a palavra de Deus não é apenas ou substancialmente o livro que nós carregamos, mas é o poder de Deus, é o que a sua boca diz, é a sua natureza. E olha só o que está indo do verso 1 ao verso 6. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouça a sua voz. E aí de repente a gente tem uma guinada, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. E ele começa a falar sobre os astros, ele fala sobre o sol. Nos céus ele armou uma tenda para o sol e ele sai de um lado, vai para o outro. Aqui há uma clara evidência do que está em Romanos 1. Romanos 1 diz que toda a humanidade é indesculpável diante de Deus por conta da revelação natural. Os céus estão proclamando a obra de Deus. Lá em Jó, se você ler o livro de Jó, no debate de Deus com Jó, Deus joga na cara de Jó. Me explica como é que o cavalo come planta, grama e é tão forte. Você estava lá quando eu criei Leviatã. Você estava lá quando eu fiz o firmamento. Note, o que a Bíblia está dizendo para nós é de que a palavra de Deus está sendo pregada o tempo todo pela natureza. Mas aí há um grande fator que se apresenta a nós, quase que uma questão, uma difícil questão para se resolver, é de que a natureza ela está pregando Deus, ela está pregando que há um Criador, mas ela não está pregando que há um Salvador, ela não está dizendo quem é o Salvador do mundo, ela não está dizendo que Cristo veio
há 2000 anos atrás e morreu por mim e por você. Que desde o início dos tempos, o Senhor definiu um pacto, uma aliança, como o pastor Cris estava aqui ensinando na escola bíblica. A natureza não diz isso. Mas olha só a graça de Deus, irmão. Olha só a graça divina. Deus criou um povo para si, deu uma lei para esse povo, criou todo um roteiro, todo um teatro, definiu um pacto, nos deu a tua palavra e nos mostrou o Salvador. É por isso que nesse momento aqui, nós estamos diante da revelação especial de Deus. Não apenas da revelação natural, que é a natureza, mas a revelação especial de Deus. E essa é a graça maior do Evangelho. Note, irmãos, há muito de uma moldura deísta, residual, sobre a espiritualidade do nosso tempo. Uma ideia de que há sim um Criador, há sim um Deus que criou todas as coisas, uma espiritualidade por aí, mas não é uma espiritualidade redentiva. Não é uma espiritualidade que aponta para o caos e diz, eu choro com você. É uma espiritualidade de poder, é uma espiritualidade de manipulação. Não é essa a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade diz o seguinte: esse Deus que colocou o sol pregando para ele, nos deu o evangelho que salva, que cura as dores pessoais do homem. Deus se aproximou de nós. Se a natureza está fazendo a pergunta, por acaso há um Criador? O evangelho está respondendo, não somente há um Criador, esse Criador é um Salvador. E nós devemos exaltar essa palavra. Agora note como a palavra se desenvolve. Aqui nós temos 5 palavras para a palavra de Deus. Nós temos lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor, ordenanças. Nós temos várias palavras para a palavra de Deus. E qual é a descoberta que nós iremos fazer aqui? É qual o efeito da palavra sobre o homem e qual é a reação do homem que foi afetado pela palavra. Qual é o efeito da palavra sobre o homem e qual é a reação do homem afetado pela palavra. Nós começamos aí no verso 7, lendo o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Quando nós olhamos o sentido original dessa palavra revigorar, shub, significa retornar. O que Deus faz através da tua palavra é nos fazer voltar ao estado que nós nunca deveríamos sair. A um estado que nos faz ter a utilidade sagrada que Deus tem para nós. Como Agostinho vai dizer, nosso coração foi feito para ti e não terá repouso enquanto não voltar para ti. E é isso que a lei de Deus faz. Deus, irmãos, é inovador. Deus é inovador porque quando nós olhamos para quem nós somos, é impossível acreditar que Deus pode fazer conosco o que Ele tem feito. Deus tem feito grande obra na sua vida, amém? Deus tem te levado a ser o que você deve ser. E isso é magnífico. Mas qual é o grande problema? A gente nunca acha que o que Deus está fazendo é lógico, correto, certo. Deus tem feito grande obra em nossas vidas, mas para nós é sempre ilógico. Eu acho muito interessante, algumas histórias muito inovadoras. Há uma história de inovação, em 1908, uma esposa alemã, ela sempre fazia café para o seu marido, e o marido nunca achava o café legal. Ou passava pó demais, ou passava pó de menos, era uma confusão. E aí, uma mulher muito dedicada, ela começou a fazer vários testes para chegar num café bacana, um café top, um bom café. E um dia ela teve uma ideia, ela mexia com alguns afazeres de sua casa e ela tinha um papel manteiga, um papel de desenho, algo do tipo. E ela pegou uma panela, furou essa panela toda, colocou o papel em cima, coou o café, deu para o marido. O marido falou, eureka, esse é o melhor café que eu já tomei na minha vida. O nome dessa senhora, o sobrenome dela é Melita. Ela criou o filtro Melita. É interessante como a gente olha para o mundo, para como Deus vai nos dando criatividade. Como, por exemplo, a história de Edwin Land, que viajou para o Novo México, e aí ele tirou uma foto da filha.
E a filha foi em direção... A filha estava no século XXI, né? Isso em 1947. A filha vai até o pai e fala assim: eu quero ver a foto. Sim, não dá para ver a foto. Tem que revelar. É um rolê todo. E ele falou assim: minha filha quer ver a foto. Como é que eu vou fazer para ver a foto? E esse cara criou a Polaroid. Irmãos, note. O que Deus faz conosco é basicamente uma inovação. Ele nos pega de uma maneira tão destruída, um lamaçal de pecado, e nos muda por inteiro. E isso é uma grande inovação. Irmãos, olhe para o seu passado, olhe para quem você é, olhe para toda a obra maligna que você é capaz de fazer e olhe o que Deus tem feito através de você. Isso é uma inovação. Isso é Deus pegando uma matéria sem nenhuma uniformidade, trazendo forma e vida para você. Deus é genial. Mas como é que Deus faz isso? Através da sua lei. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu sempre tenho dito, o maior inimigo de um cristão é a palavra de Deus. É ela que nos persegue, é ela que nos muda. Porque é isso que nós lemos aqui. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Nós queremos ser revigorados, nós queremos nova vida, mas nós não queremos a lei de Deus imprimindo sobre nós e dizendo quem nós somos. Nós não queremos ver uma senhora furando uma panela e colocando um papel manteiga lá dentro, porque isso não faz sentido. Isso nos muda por completo. E nós temos vivido em tempos onde nós percebemos uma intenção de conciliar quem eu sou com o que Deus quer fazer ou com o que a palavra diz que deve ser feito. E esse é o grande problema dos nossos tempos, irmão. Esse é o grande problema. Porque o que nós olhamos é de que a lei de Deus não negocia com o homem, nunca negociará. Nós estamos diante de um Deus que não irá mostrar para nós um caminho conciliável entre quem você é hoje e quem você deve ser. Isso não acontece. Nós devemos nos inclinar diante da lei de Deus. E por fim, eu creio, irmãos, que Deus tem pleno interesse em revigorar os seus escolhidos. É o que vai dizer lá no Salmo 23 dele. Refrigera a minha alma por amor ao seu nome. Porque é que Deus irá nos revigorar por amor ao seu nome. Agora, o que nós devemos entender é de que o grande amor que Deus tem pelo seu nome é o grande amor que Deus tem pela sua própria palavra, pela sua própria glória. Por isso, se nós nos afastamos da lei de Deus, se nós nos afastamos da palavra de Deus, nós estaremos totalmente perdidos. A nova vida em Deus é o amor fenomenal de Deus. Irmãos, Deus tem pleno interesse em te revigorar. Deus tem pleno interesse em trazer nova vida para você. Queridos irmãos, eu quero encerrar esse ponto dizendo o seguinte: Deus não é um... Amém? Não é um guru. Deus não é pai de santo. Deus não está por aí soltando kamehameha de poder, cura e glória. Não. Deus está construindo um povo para a sua glória. Você é alvo didático de Deus. Deus não está fazendo coisas por você. Deus está fazendo coisas em você para Ele. Se lembre daquela mulher curada, 12 anos no fluxo de sangue. Ela foi curada? Sim, mas em 2 tempos. Ela foi curada do fluxo de sangue. E em dado momento, Cristo vira para aquela multidão e diz: alguém me tocou, traga quem me tocou aqui. Quando aquela mulher aparece, Cristo fala para ela: me conte toda a verdade. E é naquele momento em que ela é totalmente curada. Há uma cura tópica, mas também houve salvação. E é ali que Cristo diz: pai, não peques mais. Irmãos, Deus não quer só te dar coisas, Deus não quer só te curar fisicamente. Deus quer que você saiba, conte, diga toda a verdade. Deus quer revigorar você. Não é uma religião estética, não é uma religião de conceitos teológicos vazios, é uma religião de vida, é uma religião de transformação, é um caminho da verdade. E eu acho que nós, principalmente nós reformados, nós devemos ser piedosos na prática. E principalmente a gente deve reler aqueles que vieram antes de nós. Meu irmão, se reformado é frio, eu não sei quem é quente. Eu não sei quem é quente. Leia os puritanos, leia o livro de oração comum.
das Institutas de Calvino, muitos dos 5 livros, tem um somente para oração. E é Calvino quem diz o seguinte: alguém que tem uma experiência com a palavra e não tem uma experiência de iluminação pessoal, não teve uma experiência com Cristo. Calvino quem diz isso. Então note, irmãos, nós precisamos entender que essa lei revigora a alma. Nós devemos ser piedosos na prática, cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ser acadêmicos, catedráticos, nós devemos ser revigorados, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Nós que tanto dizemos que nos inclinamos sobre a palavra, devemos ser os mais avivados, cheios do poder de Deus. Amém, meus irmãos? A próxima palavra que há aí para a palavra de Deus é os testemunhos. E aí está, parte B do verso 7. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Testemunhos. E o que é testemunho aqui, pegando a palavra original que foi usada, é basicamente uma declaração pactual. Ou seja, é a palavra de Deus, é o nome de Deus riscado ali naquela carta dizendo: eu, Deus, assino embaixo. A declaração, o testemunho pactual de Deus. E esse testemunho, ele é confiável. E o que ele faz no homem, o torna sábio. Mas note só alguns frutos, algumas verdades a respeito dessa sabedoria de Deus. E eu noto aqui é de que essa sabedoria não é fruto de experiência. Olha só o que o texto vai dizer. Eles tornam sábios os inexperientes. Não é necessário que eu trilhe todo o caminho para eu poder saber o mapa, se eu tenho que virar para a esquerda ou para a direita. Porque os testemunhos do Senhor, a sua sabedoria, tornam sábios os inexperientes. Se você olhar lá em Provérbios 7, tem uma novela magnífica de um homem, um rapaz sem sabedoria que cai em adultério. Mas se você for no capítulo 6, o capítulo 6 está gritando assim, ó, a sabedoria grita nas ruas, grita nas praças. Trate a sabedoria como a sua irmã, o conhecimento como seu melhor amigo. Entra no verso 7 e diz: havia um jovem sem sabedoria, e ele caiu num laço como um boi e vai para o matador. Perceba, irmãos, esse jovem não precisa passar por aquela experiência para saber que ela é ruim. Nós cristãos, nós não precisamos de uma instrução formal ou um conhecimento de causa para que a gente possa dizer ou não cometer alguns erros. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é digna de confiança. E o que significa isso? Irmãos, se qualquer um de nós diz: eu te dou a minha palavra, há chances dessa palavra ser quebrada. Porque nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos. Mas a palavra de Deus é digna de confiança. Ela é digna de confiança por um fato muito simples: a ontologia divina. Deus é todo-poderoso. Deus é eterno, todo-poderoso. Todo poder está em suas mãos. Ele não muda, não há variação nele. Se Deus diz: eu te salvei, salvo está. Ele não muda, não perde de suas mãos. Por conta de quem Deus é, ele é digno de confiança. Irmãos, se todas as luzes apagarem e eu disser: haja luz, alguém vai ter que ir ali clicar no interruptor e acender a luz. Deus não fez isso com esse prédio. Deus fez isso com o universo, meu irmão. Deus disse: haja luz para o universo e houve luz. A sua palavra é digna de confiança. Quando nós olhamos, irmãos, a chance das promessas messiânicas se cumprirem em um homem, elas são de 1 para 1 milhão elevado a 30. É impossível que alguém tenha nascido naquele tempo, no momento em que a estrela passou, fosse daquela tribo, nascesse naquela família, naquele lugar, operasse aqueles sinais, falasse aquelas coisas. Mas por que é que Jesus veio? Porque a palavra de Deus encarnada, digna de... Irmãos, confie na palavra de Deus. Nós precisamos entender o que significa. Quando a palavra de Deus diz para nós: não faça, ela está nos protegendo, ela não está nos punindo. Quando a palavra de Deus diz: faça, ela não está nos matando. Deus não tem sede de sangue. Deus está construindo um cristão em nós. Por isso, confie na palavra de Deus. Um outro ponto que eu vejo aqui é de que ela pode ser adquirida.
Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ou seja, alguém que não era sábio se torna sábio. É o que nós lemos em Tiago 1,5. Se há alguém entre vós que falta sabedoria, peça a Deus e dá de bom grado. Se há entre nós alguém que não é sábio, ore por sabedoria. Se seu filho tem andado em caminhos com falta de sabedoria, peça sabedoria pelo seu filho. Diga: Senhor, dê sabedoria. Dê sabedoria ao meu marido, dê sabedoria à minha esposa. Me dê sabedoria, porque Deus derrama sabedoria em nós. E por fim, irmãos, ela pode aumentar a cada dia. Eu creio que o que se mostra para nós aqui é a natureza da sabedoria de Deus, é de que ela é um presente que Deus dá. Deus nos enche de sabedoria. Note só alguns textos, vou ler aqui de Provérbios. Provérbios 9, verso 8 e 9. Esse é um texto que nós usamos sempre nos gabinetes, quando a gente tem que disciplinar um irmão. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará seu saber. Ou seja, uma das formas de Deus dar sabedoria a nós é nos disciplinando. Você erra, alguém vem e te disciplina. Se há sabedoria de Deus em você, você vai se tornar ainda mais sábio. Uma outra forma de ser mais sábio é através da humildade. Isso o Rebanhão já disse. A sabedoria. Irmãos, note só o que está em Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. São os humildes quem se inclinam para ouvir. São os humildes quem são instruídos. Meu irmão, que Deus quebre seu coração, amém? Orgulho precede a queda, mas com os humildes está a sabedoria. Ouvir, saber ouvir, ter bons ouvidos. E por fim, a sabedoria vem através de boas companhias. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer aqui é de que essa sabedoria que está aqui na palavra de Deus, ela não é mágica. Uma pessoa não vai colocar a mão na sua cabeça e, como eu ouvi um pastor, dizer, receba o conhecimento. Já viram esse vídeo? O menino fala, eu tirei nota ruim na escola, receba o conhecimento. Não é assim, meu irmão. Você vai ter que estudar, não tem jeito, não vai ter jeito. Agora, note, ela é prática. São as companhias que você anda, é a forma como você ouve a correção e a instrução, é a forma como você se porta em humildade. Todas essas formas irão identificar você como. Agora, note, irmãos, eu falo aqui como pastor e creio que falo pelos meus amigos pastores. Nós, na formação de uma igreja, principalmente tratando de uma igreja reformada, que trata a sua membresia, que faz literalmente porta-porteira, quer saber quem entra, como entra, quer saber a saúde das pessoas. Eu noto que há grande dificuldade no pertencer. Eu noto que há grande dificuldade na entrega do coração. E aqui eu quero falar duas coisas. A primeira delas é, irmãos, normalmente, grande parte dessas pessoas vieram de comunidades tão problemáticas. E assim, comer o pão que o pastor lá amassou. Mas se entregaram, entraram em campanha, comprou tijolo no chaveiro, botou para baixo, nossa, viveu, deu a vida. Aí chega numa igreja saudável, eu quero credo apostólico, quero saber, não, calma. Pastor João, seu tipo sanguíneo, Cristiano, eu quero saber quem é você. Rodrigo, onde você faz essa limpeza dentária maravilhosos? Eu quero saber sobre tudo. Eu quero conhecer cada um de vocês. João Gomes, canechon que você usa nesses cabelos. E o cara entra e ele não consegue pertencer. Meu irmão se entrega. E a outra parada é que não dá para ficar anônimo à casa de Deus. Se você quer a sabedoria que a casa de Deus traz, não dá para ficar anônimo. Eu sou filho de crente, irmãos. E o filho de crente sofre uma tentação. Eu louvo a Deus pelos filhos de crentes que não chegaram um momento em que não quiseram sair da igreja. Mas eu lembro quando eu tinha 19 anos, eu fiquei 8 meses fora da igreja. E depois de 8 meses comendo as alfarrobas dos porcos, eu falei assim, eu preciso de Deus, né? Preciso de Deus. Mas a vergonha de voltar para a igreja da minha mãe,
É aquela igreja onde você entra e aí já vem alguém falar assim: ó, filho, achei que você estava morto e tal. E eu fiz o que muita gente faz quando está nessa situação, precisando de dar uma lavadinha com Deus, mas não quer pertencer, quer desaparecer. Eu fui lá na Lagoinha, né? 5.000 pessoas, ninguém vai me achar, ninguém vai me ver. Fui lá na Lagoinha, entrei. Falei assim, na hora que vier o apelo, eu me jogo lá na frente, dou uma chorada boa e volto para casa. Me inclinei lá e aí fiquei lá chorando, eu queria chorar mesmo. Quando eu levantei, eu vi o Márcio. Querido. Quando eu olho atrás dele, a minha cara no telão. Rede Super. Eu chego em casa e minha mãe vira e fala: você voltou. Eu falo: voltei, mãe. Voltei. Irmãos, não dá para se esconder de Deus. Talvez dê para se esconder da Rede Super, mas não dá para se esconder de Deus. E o que eu quero dizer, irmãos, a gente está comemorando um ano de Jaraguá aqui, porque as pessoas não se escondem. Amém? Porque tem gente pertencendo a esse lugar. Tem gente humilde aqui, se inclinando à boa doutrina, à boa teologia, a bons pastores, sendo disciplinada. Não abra mão dessa sabedoria. Não dá para ficar invisível numa igreja de sábios. Amém, meu irmão? Não fique invisível. E que Deus te abençoe, meu filho. Próxima palavra, para a palavra de Deus está aí. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O que são os preceitos do Senhor? Aqui a própria palavra diz. Conceito interior. Ou o que a gente pode falar de as bases da sua vontade. Ou seja, o que é inegociável para Deus. E o que ela é justa. Ela é justa. Ela não é de mais, ela não é de menos, ela é justa. E o que ela faz? Ela dá alegria ao coração. Quando eu noto esse fato sobre essa alegria de Deus através da palavra do Senhor, eu percebo que ela traz harmonia. Quando ela está dizendo aqui que essa lei é justa, ela é justa por um fato, ela coloca tudo em ordem. E é exatamente a ideia que Deus passou quando Ele disse: o meu fardo, ele é leve. É essa ideia, é de um fardo ou um jugo que se colocava no boi e que encaixava perfeitamente. Ou seja, você não irá carregar mais do que você é capaz de carregar. Você não irá carregar menos do que você pode carregar. Eu acho, irmãos, que tem textos que eles servem para o que eles dizem, mas servem também para outras coisas. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: que eu não venha ser pobre demais que venha roubar, nem rico demais que eu venha esquecer do Senhor. Eu acho que isso serve para dinheiro, mas serve para muitas outras coisas. Muitas. Que eu não venha ser pobre demais ao me entregar para os meus irmãos. E eu venha me tornar alguém que é um vitimista profissional, alguém que se esconde, alguém que não se entrega, e nem tão pouco que eu venha me entregar tanto que eu me torne uma Marta. Eu acho que o ministério é a minha grande coroa. Eu acho que o que eu faço é quem eu sou. Note, irmãos, que a harmonia que Deus traz, ela traz em ordem a que está fazendo. Queridos irmãos, louve a Deus por isso. O caos do mundo afeta o nosso. O caos que nós vivemos, o caos das nossas emoções, o caos que a sua identidade sexual traz sobre você, não afeta o nosso Deus. Ele reina soberano. Lembre-se sempre, irmãos, da palavra de Deus. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O mundo estava sem um rei, mas o nosso rei estava no seu alto e sublime trono. Ele não perde o controle. Deus continua reinando. É o que nós vamos ver, irmãos, no fim dos tempos. É a criação vindoura de Deus, a nova criação, que está lá em Isaías 11. E o lobo se deitará com o cordeiro. O leão pastará com a vaca. A criança colocará a mão dentro da toca da cobra. Irmãos, essa é a ordem. O caos será colocado em ordem. Para nós hoje é tudo uma grande perdição. Parece que as coisas não vão se encaixar. E de fato, o óculos reformado, na ótica reformada, não há esperança política redentiva para esse mundo. Não há esperança sistêmica para esse mundo. Mas a nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança está no
por vir, na Jerusalém celestial, na árvore que está plantada na nova cidade que traz cura para as nações. Irmãos, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, colocam tudo e colocará em ordem as nossas vidas. O outro ponto, irmãos, os preceitos do Senhor são justos, ou seja, são exatos, eles são equacionados, eles são perfeitos. E eles fazem com o homem, eles dão alegria ao coração. Note só, o homem é repousado, o homem é tranquilizado, traz uma alegria ao coração. Você fica bem. Você irá passar por problemas? Você irá passar por problemas. Mas você estará repousado. Você irá falar como Paulo. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Eu sou grato em todos os momentos, todas as coisas. Irmãos, eu quero fazer um IBGE aqui. Levante a mão. Quem, quando iniciou a sua jornada na fé, orava por algumas coisas que não foram resolvidas, mas que hoje você olha e diz: Senhor, está tudo bem, não precisa ser resolvido. Quem aqui já passou por isso? Note o que Deus fez com você, irmão. Deus não precisou resolver o seu problema. Deus resolveu o problemático. E no caso, eu e você. O que Deus fala para nós: graça te basta. Eu não preciso resolver todos os seus problemas. Você tem a mim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto no campo. Carente. Eu não preciso que o Senhor resolva os meus problemas. Eu me alegro em ti. Note, irmãos, por fim, é que ela é internalizada. Note, os preceitos do Senhor não dão momentos de alegria. Os preceitos do Senhor não dão situações alegres. Os preceitos do Senhor não dão pessoas alegres. Os preceitos do Senhor dão alegria ao coração. Ela é internalizada. A palavra original aqui para coração é lebe, que é uma palavra também usada em outros lugares para vontade, desejo, caminho. Ou seja, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui é que no momento em que nós temos uma experiência com Deus, a gente muda o jeito de pensar, muda o jeito de sentir, muda o jeito de viver. A Adélia Prado, ela tem um poema em que ela fala o seguinte: teve uma vez que meu pai pintou a casa de laranja. E ela achou muito estranho e perguntou para o pai dela: por que você pintou a casa de laranja? E o pai dela falou assim: para que a gente possa ter sempre um porto. Para que a gente possa sempre ter um. Irmãos, Deus não pintou sua casa de laranja, não. Deus pintou seu coração de laranja. Tem um pôr do sol dentro de você. Você tem vivido uma vida maravilhosa. O Senhor tem te alegrado de dentro para fora. Uma alegria verdadeira. Uma alegria completa. Próxima palavra para a palavra de Deus aí são os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Note mais uma vez, é de que a experiência ela é sempre interna. E o que é mandamento aqui? Aqui, um pouco diferente da palavra lei, que é basicamente a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, lei é usada, um correlato para a palavra do Senhor. Mandamento, de acordo com muitos comentaristas, é basicamente as proibições do Senhor, as leis do Senhor, limitando o comportamento humano, limitando a forma como os israelitas deveriam viver. Então, quando o salmista está dizendo aqui, os mandamentos do Senhor, está dizendo a respeito de lei moral, está falando sobre ordens expressas de Deus, de vá ou não vá. E note só, irmãos, esses mandamentos, ainda que eles sejam talvez para muitos frios, eles são internalizados, eles trazem uma experiência para o homem. O meu filho João Pedro, muito legal, eu falei para ele assim, a gente foi viajar, eu falei para ele assim: filho, nós vamos andar de avião. Ele dormiu e acordou dentro do avião. Quando ele estava dentro do avião, ele virou para mim e falou assim: cadê o avião? Ele tem 2 anos de idade, ele queria ver o avião. E estava à noite, eu queria mostrar um avião do lado de fora, ele falou assim: cadê o avião, papai? Eu falei: filho, isso aqui já é o avião. Ele: mamãe, não é o avião. Cadê o avião? E aí, fantástico isso. Teve, no momento em que o avião foi decolar, ele colocou a mão na poltrona e falou assim: papai é um avião. Acho que ele nunca sentiu isso na vida dele, certamente.
Ele deve ter sentido o peito indo para trás, ele deve ter sentido a gravidade mudando, a aceleração, e ele falou: papai, avião. Quem vê o avião? Teve uma experiência, avião. Irmãos, tenham uma experiência com a palavra de Deus, amém? Tenham uma experiência com a palavra de Deus no sentido de, eu não estou só dominando a palavra de Deus, eu não sei só versículos, eu não só tenho uma teologia bíblica, uma teologia sistemática muito bem organizada. Eu não dominei a palavra me dominou. Eu sei o que é um avião, não porque eu estou vendo um avião, mas é porque eu estava lá dentro, eu sei o que esse avião faz em mim. Irmãos, não tenha a palavra de Deus somente aí na sua mão, viva ela. Faça com que haja uma experiência. E o que acontece quando você tem uma experiência? Os mandamentos do Senhor, as restrições do Senhor passam a ser um benefício e não uma restrição. Para Adão e Eva não comer aquele fruto foi uma restrição que doía no coração deles. Doía. Mas quando nós vemos a história demonstrada ali, nós percebemos que aquela restrição não era uma punição. Era um cuidado de Deus. Era o amor de Deus. Por isso, irmãos, tenha uma experiência profunda com a palavra de Deus. E o que acontece quando isso acontece? Quando você tem uma experiência, os seus olhos eles ficam limpos. Olha só o que o mandamento de Deus faz. São límpidos e trazem luz aos olhos. Eu noto aqui que, basicamente, é uma ideia do seguinte. É um homem de coração transformado, ele vê o que não via, ouve o que não ouvia. Ele estava morto, e como todo morto estava impossibilitado de qualquer realidade, mas agora ele vê. E é isso que está lá nos Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma a luz em trevas. Perceba, até no escuro nós estamos vendo. Até no escuro o Senhor está nos iluminando. Nós nunca estaremos perdidos com a palavra de Deus. Irmãos, esse é o grande ponto. Na parábola do semeador, há um ponto em que Cristo fala assim, e as sementes que caíram em meio aos espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ela começa a crescer, mas a perseguição que a palavra de Deus traz, faz com que elas desistam. Quem é que perseguiu? Não foi o diabo, foi a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus corrigindo, exortando, e aquela pessoa desanimando, desistindo. Não houve uma experiência com a palavra de Deus de entender que ela não é uma restrição. Por isso, irmãos, não perca os olhos diante da palavra de Deus. Uma outra palavra sobre a palavra de Deus está aí, verso 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Note, irmãos, eu vou ler aqui a mesma palavra temor, o original dela está em Gênesis 20, 11. E note só, é quando Abraão está lá em Gerar. Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente não há o temor de Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos revelam bom senso. Note só que o temor do Senhor é como se fosse a impressão digital de Deus na sua palavra. É basicamente a ideia de que a palavra está expressando quem Deus é. No momento em que nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos temendo Deus a quem nós adoramos. Sem obedecer a palavra de Deus, não há temor a Deus. Não há. Não há nenhum tipo de relação construtiva de um pai com o filho. Há uma relação de um escravo com seu senhor. Há uma relação de hierarquia autoritativa, mas não há uma relação de amor. Não há o servo que agora te chama de amigo. Essa é uma relação somente para quem teme a Deus em sua palavra. Por isso, note, irmãos, nós devemos dar graças ao Pai por todas essas nomeações. Porque note só a respeito do temor do Senhor. Olha só, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem luz aos olhos. Mas note só o que Deus está falando sobre o seu temor. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Em todas as nomenclaturas a respeito da palavra de Deus, Deus fala o que é a sua palavra e fala o que a palavra faz no homem.
quando ele diz a respeito do seu temor, não. Ele diz: o temor do Senhor é puro, para sempre. Ou seja, a relação que nós devemos ter com o temor do Senhor é a ideia de que ela não está inclinada a nós. É algo muito além de qualquer experiência humana que a gente possa ter. É puro. Como Tiago vai dizer, não há variação de luz. E dura para sempre. Deus não irá mudar, a sua lei continuará perfeita. Essa é uma graça que nós podemos nos inclinar. Essa é a graça divina que nós podemos nos inclinar, de que Deus não voltará atrás. De que Deus não irá anular a sua palavra. Porque o seu temor dura para sempre. E qual é o efeito do temor do Senhor sobre o homem? O fato de durar para sempre. O fato de que isso nos dará segurança eterna. Note só agora, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas. E aqui nós temos um grande efeito do que a palavra de Deus faz sobre o homem. Note, primeiro é que ela redefine as prioridades. Verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Note só, é de que aqui há uma nova prioridade. O salmista está dizendo, as ordenanças do Senhor são melhor do que qualquer coisa que a terra pode nos dar. Qualquer coisa. Simon, que é o fundador da presbiteriana aqui no Brasil, quando ele sai dos Estados Unidos, formado em Princeton, seus pais, pessoas, você que era um antigo primo nosso, uma pessoa extremamente bem formada, e quando ele vem para o Brasil, quando ele está despedindo no navio, corrija se eu estiver errado, as pessoas viram para ele e falam assim, cara, você vai morrer lá, tem malária, está indo para o Brasil, loucura. Lá os caras votam até em bandido. Note, você está indo para esse lugar? E ele diz, o lugar mais seguro que há é no centro da vontade de Deus. Quando você coloca prioridade, a palavra de Deus como prioridade, irmãos, note, nós temos segurança. Nós não iremos nos perder. Nós não iremos ficar ao léu. Próximo ponto está aí no verso 11. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Note que aqui o que Deus está mostrando para nós é de que ungido de sabedoria, nós desejamos ser advertidos. Nós desejamos ser corrigidos. O sábio ele está seguro de obedecer, independentemente do culto. Olha só, o texto continua. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Irmãos, note, a gente está vindo numa escalada muito interessante. Aqui acontece uma pausa em falar o que é a palavra de Deus, o que ela faz com o homem, começa a mostrar uma reação do homem. O que esse homem que foi afetado, profundamente afetado pela palavra de Deus faz. E note, ele passa a querer discernir os próprios erros, mas ele faz uma pergunta: quem pode discernir os próprios erros? Quem? É por isso que nós devemos orar: sonda, vê se há em mim algum caminho. É por isso que nós devemos olhar para textos como Jeremias 17:9 e ver a verdade. Nosso coração é enganoso demais, está doente demais para ser curado. Irmãos, note, a nossa oração deve ser sempre a oração que o pastor Cris fez aqui. Pai, perdoa quem nós somos, não simplesmente o que nós estamos fazendo, perdoa quem nós somos. Porque nós somos adúlteros, nós somos mentirosos, nós somos gananciosos. Perdoa quem nós somos, não somente o que eu tenho feito, mas perdoa quem eu sou, muda quem eu sou de fato. Quem pode discernir os próprios erros? Ninguém. E ele pede, absorve até dos que eu desconheço, porque eu não conheço todos os erros que eu tenho cometido. Ele pede, também absorve, guarda o teu servo daqueles pecados intencionais que eles não me dominem. Mesmo os pecados que eu tenho cometido, que estão diante de mim, que eu percebo que eu tenho cometido, por favor, não me permita ser dominado por ele. Agora, perceba, irmãos, o texto se encerra de maneira maravilhosa. Verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Que as palavras
da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Hagaion é a palavra que está escrita aqui para palavras. Palavras da minha boca. A gente vai ver essa palavra lá no Salmo 92, verso 3, que diz que nós devemos fazer canção, som, barulho, música para o Senhor. O que o salmista está dizendo aqui, e aqui eu encerro a minha fala, é de que nós devemos falar ao Senhor. Irmãos, a natureza não prega, nós pregamos. Foi a nós, Deus deu a incumbência de pregar o evangelho. E o que esse salmista está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, as palavras do meu coração sejam agradáveis a ti, que o que eu disser possa ser bom aos seus ouvidos. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que nós vivemos em tempos de a palavra ela tem sido muito mal interpretada. Muito mal interpretada. Obrigado. Eu sei. Difícil. Muito mal interpretada, irmãos. Muito mal interpretada. E sabe qual é o problema? É de que, normalmente, a palavra mal interpretada, ela é agradável aos nossos ouvidos. Ela é muito bom para os nossos ouvidos. Recentemente, mexendo num vespeiro, um pastor chamou Deus de mãe. Eu não tenho nenhum problema com a ontologia da mãe. Eu não tenho nenhum problema com todas as benesses que uma mãe faz. Tudo que uma mãe faz de bom é divino, é maravilhoso. E eu creio que Deus, em sua sublime e maravilhosa graça, faz coisas maravilhosas, como uma mãe também faz. Mas pelo simples fato de Deus não ter se chamado de mãe, Deus não é mãe. Deus se chamou de pai. Da mesma forma que eu não posso chamar Deus de tio ou de primo, Deus é pai. E na justificativa que ele usou para interpretar a Bíblia, por esse fato ele disse, o salmista, na intenção do Salmo 131, de dizer que, como criança amamentada, eu descanso, peito, acalentado pela minha mãe, assim sou eu, acalentado pelo Senhor. Ele dizendo que Deus é uma imagem de mãe. Eu oro para que esse cara não pregue aquele texto onde Jesus fala que ele tem desejo de reunir Jerusalém, como as galinhas fazem com seus pintinhos. Porque nesse momento Deus é uma galinha. Irmãos, nós estamos vivendo tempos, e eu peço aos irmãos que estudem um pouco mais sobre a história da interpretação bíblica, método histórico crítico, por exemplo, distorcer o texto, tratar o púlpito como um local onde nós dizemos o que nós queremos dizer e não o que a palavra de Deus disse, para encaixar talvez uma ideologia ou uma doutrina pessoal. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Deus, não a nós, não às nossas posições, não aos nossos políticos de estimação, a ninguém, somente a Deus. Que o Senhor seja o grande homenageado em todos os cultos em que nós nos reunimos. Que os pastores dessa igreja não se percam na interpretação bíblica. E que a gente permaneça fiel, dizendo sempre o que o Senhor quer. Porque, irmãos, nós não estamos contando a nossa história. A nossa história pouco importa. A nossa história não é importante. Nós estamos contando a história do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo e que venceu. Essa é a história que nós estamos contando. E como C.S. Lewis vai dizer, nós estamos no grande teatro de Deus. E chegará a hora em que o autor da peça virá para ser aplaudido. Nós não temos que ser aplaudidos, queridos pastores. Nós não temos que ser aplaudidos. Nós temos que pregar o evangelho. Quem vai ser aplaudido? O autor da peça. E ele virá e todo joelho se dobrará para a glória dele, para a salvação de alguns. Mas todo joelho se dobrará. Por isso, irmãos, essa é uma convocação solene. Vamos pregar a palavra de Deus. É ela que é agradável aos ouvidos do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós não estamos aqui, Pai, dobrando o texto. Nós não estamos aqui usando o texto ao nosso benefício. Nós não estamos aqui, Pai, tratando das Sagradas Escrituras como se elas não fossem a palavra de um Deus todo-poderoso que tudo sabe, tudo vê.
Nós estamos aqui, Deus, em busca do seu conselho. E tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e dos pastores dessa casa nos próximos anos que virão. Serão anos difíceis, onde pregar a verdade será difícil. Como há um ditado, onde a verdade ela está correndo de botas e fazendo barulho, a mentira está correndo de pantufa. Por isso, Deus, eu oro e intercedo não somente pela Igreja Batista de Jaraguá, mas oro pelos pastores dessa casa. Oro para que no aniversário dessa igreja a gente possa entender que o grande presente que o Senhor tem dado a essa igreja são os pastores dessa igreja. São os sermões, são as aulas que têm acontecido, têm sido lecionadas aqui nesse púlpito. É o cuidado que o Senhor tem tido com todos os presbíteros dessa casa ao pregarem o Evangelho. Cuide de cada um deles, Pai. Eu peço ao Senhor para que o Senhor possa defender e proteger a sua palavra. O Senhor é quem faz isso. Usa os teus servos aqui nessa casa. E, Pai, eu oro pelo coração e ouvidos dos meus irmãos aqui presentes. Que ao ouvirem a tua palavra, eles não possam sentir comichões nos ouvidos. E aqueles que sentirem, que o Senhor possa cuidar deles. Como disse o teu servo Charles Spurgeon, o pastor, ele deve ter duas vozes. Uma para atrair as ovelhas e a outra para afastar os lobos. Que a tua palavra pregada aqui possa atrair ovelhas e afastar lobos. Que o Senhor possa cuidar da membresia dessa igreja através da tua palavra. E Deus, se o sol está obedecendo o Senhor, nós iremos obedecer também. Se o sol está proclamando a grandeza das suas mãos, se o sol está proclamando a grandeza das tuas obras, a grandeza do teu nome, nós não seremos diferentes. Nós iremos obedecer o Senhor à risca e proclamar o Evangelho. Se a lua está falando, se a noite está falando uma para a outra, nós iremos falar uns para os outros. E eu tenho certeza, Pai, que isso agradará ao Senhor. Por isso eu peço para que o Senhor defenda o púlpito dessa igreja e que a gente permaneça fiel e certos e convictos de tudo que o Senhor tem nos falado. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Estamos juntos. No nome de Jesus.